A paz do Senhor, povo de Deus, missionária Shirley aqui. Já quero vos, mandar um beijão para todos os inscritos. Você que é inscrito, você também que não é, tá? Sei que estou um pouco sumida nos vídeos caseiros, mas hoje quero gravar uma mensagem aos nossos corações. Hoje estamos em festa, comemorando mais um ano de vida e já louvo a Deus, mais um dia de gratidão, né? Então, fica aí ligadinho. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, curta, comente, tá? Deixa o seu like lá no canal, ative o sininho, tá? Que Deus possa abençoar-vos a vossa vida, a sua casa e desde já um feliz domingo para todos vocês. Hoje, dia 13 de novembro, temos uma mensagem edificante. A providência de Deus hoje para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Então fique conosco, tá? Não deixe de assistir o vídeo todo, tá? E compartilhe com todos à sua volta. Vai impactar a sua vida essa mensagem. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 15, que vai dizer assim: E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão, para que, indo às aldeias, comprem alimentos. Mas Jesus lhe disse: Eles não precisam partir, dar-lhe voz de comer. E eles lhe disseram: Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, ele o abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e criança. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar num barco, a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. A Bíblia vai dizer que nesse momento, Jesus ele está saindo de um lugar porque Herodes ouve a fama de Jesus. Herodes ouve dizer que Jesus faz milagre. Herodes ouve dizer que Jesus, ele agora está fazendo grandes maravilhas. E o que vai chamar a atenção de Herodes, o tetrarca, é que ele vai cogitar em seu pensamento que é uma encarnação de João Batista, porque Herodes, o tetrarca, havia mandado prender João Batista, o profeta. Ele havia executado em seu coração o plano de assassiná-lo, mas no aniversário de Herodes, a filha de Herodias agora vai dançar para Herodes, sensualizando o poder feminino, e vai chamar a atenção do rei Herodes. O rei Herodes, então, vai fazer uma promessa para essa jovem e vai dizer: o que tu queres que eu te faça? Tudo que você pedir, eu te faço, entenda? A mal intenção da mulher do irmão de Herodes, chamado Filipe, Herodias. Então Herodias agora vai incentivar a sua filha a pedir a cabeça de João Batista, a cabeça do profeta, a cabeça daquele que é a voz do que clama no deserto. Então agora Salomé vai estar dançando para o rei Herodes. E quando Herodes pergunta, ela diz: me dá um prato, porque eu quero a cabeça de João Batista no prato. E por que a cabeça de João Batista? Porque João Batista não é um profeta covarde. João Batista é alguém que está agora denunciando o pecado. João Batista é alguém que está denunciando o adultério de alguém, aleluia, dentro de família. João Batista é alguém que está denunciando agora o adultério de Herodes com a sua cunhada, a traição da sua cunhada. Então entende isso daqui? Quando Herodes ouve isso, Herodes, por ser rei, Herodes não aceita. Herodes é uma liderança mundial, uma liderança daquela nação. Herodes não está aceitando a correção. E Herodias agora, com seu coração ardendo em ódio, ela vai proclamar algo. Ela sabe que o que chama atenção
atenção de Herodes é uma mulher bonita e sensualizando. Então ela coloca a sua filha para poder dançar. E Herodes, assim, ele vai até ficar meio perturbado, mas ele vai aceitar e vai mandar decapitar João Batista. João Batista está perdendo a sua cabeça por ser um profeta da verdade. Talvez você perca alguns lugares, talvez você perca alguns ambientes, porque você fala a verdade. Mas isso tem que continuar, você não pode se calar. Aprenda com João Batista que, independente se é rei ou não, ele abriu a boca para poder falar. A Bíblia vai dizer que neste instante agora, Jesus está recebendo a notícia que João Batista está morto. Jesus agora, ele está atravessando para o outro lado, para um lugar deserto. O lugar deserto onde as multidões estavam acompanhando Jesus. Não importasse aonde Jesus estava, a multidão queria estar. A Bíblia diz que quando Jesus chega ao lugar deserto, Jesus está ensinando como de costume, mas existe uma grande multidão, centenas de pessoas. A Bíblia vai dizer que neste momento agora já está ficando tarde. Os discípulos agora, por sua preocupação, vai dizer: Senhor, é bom que despedimos a multidão, porque a hora é passada e o lugar é deserto. Então frisa isso daqui, porque a hora é passada e o lugar é deserto. É bom que nós possamos despedi-las para que elas possam ir e comprar algo para comer. Por quê? Para que não desfaleça no caminho. Mas Jesus, contrapartida, Jesus vai dizer para os seus discípulos: não precise que eles vão embora, alimente-o vocês. Então eu já quero aplicar isso daqui. A hora pode ser passada, pode estar tarde para você, mas para Jesus ainda é momento de operar milagre. E quando Jesus dá a instrução para os seus discípulos alimentar essa multidão, Jesus está dizendo: vocês andam comigo, vê o que eu faço, vocês têm que ser meus imitadores. Então agora faça vocês. Palavras não mudam, palavras não resolvem, mas atitude sim. Então agora alguém no meio do seu discípulo vai dizer: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Não é o suficiente para tanta gente. A Bíblia diz que era 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então nós sabemos que a quantidade era imensa. A visão ótica humana é impossível que 5 pães e 2 peixes alimente. Então a Bíblia vai dizer que quando Jesus ouve dizer aos seus discípulos falarem isso, ele diz: traga-o até a mim, o pouco que tem. É Jesus dizendo: é no pouco que eu quero operar o milagre. Então já pega isso daqui. Você pode estar no lugar deserto, a hora pode estar passada para muitos, mas na tua vida é o momento que Deus decidiu operar. É neste deserto que você vai dar uma grande festa. É nessa hora passada para muitos que Deus quer te exaltar. É neste momento que Deus quer te usar. É no momento que você acha que não está favorável, é que Deus faz o ambiente desfavorável se tornar proporcional na vida de alguém. Então a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele está dando uma ordem. Quando trazem os pães e os peixes, Jesus levanta os cestos para cima, olha para o alto e abençoa. Ele entrega ao Pai, aleluia, e o Pai multiplica. Então entende isso daqui? Enquanto houver fé e confiança em Deus, a multiplicação de milagre nesse deserto. Esse deserto não é para te matar, é para te aprimorar. A Bíblia vai dizer que agora, quando Jesus ele abaixa os cestos já abençoado, a Bíblia vai dizer que tem tanta quantidade que Jesus agora vai dar aos seus discípulos, e os seus discípulos vai servir a multidão. Então eu já quero que você entenda isso daqui. Jesus está servindo os seus discípulos está servindo a multidão. Jesus está ensinando que um discípulo tem que ser servo. Não importa a sua patente, não importa em qual patamar você esteja. Quer ser um discípulo aprovado? Seja servo. Um líder só é líder quando ele aprende a ser servo. Para os apóstolos chegar a ser quem eles foram, eles tiveram que aprender a servir. Nós não estamos nessa terra para ser mimados, nós não estamos nessa terra para ser servido, mas nós estamos para servir. Se o grandão da Galileia, chamado Jesus de Nazaré, ele serviu, quem somos eu e você? Não importa o trono que você esteja sentado, você está para servir.
A Bíblia vai dizer que eles estão servindo e além de todo mundo saciar a sua fome, sobra 12 cestos, gente. Isso é uma coisa gloriosa, maravilhosa. Jesus ouve dizer que o seu primo foi decapitado, João Batista, mas ele não para a missão, ele continua, ele vai para um lugar deserto e a multidão está com sede, a multidão está com fome, a multidão precisa estar perto de Jesus e Jesus não pode parar de ensinar por causa das circunstâncias. Então entenda, não importa o período que você esteja vivendo, você não pode parar de proclamar a palavra, você não pode parar de se dedicar para vidas, não importa o que você esteja enfrentando, nunca deixe de louvar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que neste instante, agora Jesus manda os seus discípulos recolher 12 cestos, sobram. Ele agora pede os seus discípulos para voltar para a embarcação. Os discípulos vão para a embarcação e Jesus se despede da multidão. Ao se despedir da multidão, enquanto os discípulos vão para o barco, Jesus sobe ao monte para orar. Jesus tem o contato íntimo com o Pai. Jesus está sempre ligado com Deus. Mas os discípulos, eles foram para a embarcação porque Jesus deu uma ordem para que eles fossem para a embarcação. E entenda, no meio de tudo isso, depois de ver milagres, depois de ver prodígio, agora os discípulos estão dentro da embarcação. A embarcação está sendo açoitada pelas ondas, a tempestade está vindo muito forte, os ventos estão soprando e o barco está se distanciando, mas Jesus está no monte orando. A quarta vigília da noite, 3 horas da madrugada agora, Jesus vai caminhar sobre as águas do mar, o mar agitado, o vento açoitando, as ondas balançando o barco. Jesus agora está andando sobre a grande tempestade. O que para mim e para você é o grande processo, o que para mim e para você está em fúria, Jesus está dizendo, para mim está tranquilo, para mim está favorável. Jesus está indo ao teu encontro, andando no meio dessa tempestade, desse mar bravio, somente para te mostrar que ele pode não estar dentro da embarcação, mas ele não perdeu o controle da direção, ele não perdeu o controle da tua vida. Quem achou que por Jesus não estar dentro do barco, os discípulos iriam se afogar, iriam naufragar, agora Jesus está chegando para mudar a situação e para nos dar uma lição sobre fé e confiança. Então agora a Bíblia vai dizer que os discípulos estão desesperados dentro da embarcação, porque o vento é muito forte. Ao contrário, o barco, ele é alvejado de todos os lados, e talvez você seja esse barco de barro, de madeira, que o vento esteja açoitando a tua vida, a tempestade, as calúnias, a difamação, e você tem perdido o equilíbrio. E eu já quero aplicar algo quando o nosso subconsciente, ele fala mais alto do que a nossa fé, nós perdemos a estrutura, nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos a confiança no Deus Todo-Poderoso, porque eu te mostro que eles estavam vendo prodígios e milagres em Mateus 14, a partir do verso 15, eles estão vendo Jesus operar milagre, está vendo Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas, mas agora eles estão na embarcação se achando sozinho. Talvez alguns disseram, cadê o mestre? O mestre está andando no meio dessa tempestade. A história de pescadores, muitos dos discípulos eram pescadores, é que existia um fantasma da madrugada, existia um fantasma do mar. Então quando eles vê Jesus andando sobre as águas, eles vão se assustar, eles vão ficar temerosos, porque vão achar que é algum fantasma, mas Jesus está dizendo, não temas, porque sou eu. Jesus não precisa de condução para chegar na sua vida, a única condução que ele precisa é a tua fé, é a tua adoração, é o teu coração voltado para ele, é a tua confiança disposta
disposta a acreditar que no momento mais difícil ele não vai te abandonar. A Bíblia diz que quando Jesus ele diz que é ele, Pedro agora, o discípulo turrão, o discípulo mais difícil de lidar, mas um grande homem de fé, de coragem, um homem que entendeu que não tinha nome, um homem que entendeu que não era reconhecido pela sociedade, mas que Jesus mudou o seu nome e lhe deu um grande nome de vencedor. Agora ele vai estar dizendo: se és tu, mestre, manda que eu vá ter contigo. Alguém tem que ter iniciativa e atitude de querer ir ao encontro de Jesus. E quem é esse? Esse se chama Pedro. Pedro desce da embarcação e Pedro descendo da embarcação agora, Pedro ele vai andar sobre as águas. Entenda, Pedro é um homem natural como eu e você, mas Pedro andou sobre as águas. O problema é quando o nosso subconsciente ele pesa mais do que a nossa fé, porque a Bíblia diz que ao mesmo tempo que Pedro tem confiança, ao mesmo tempo que Pedro ele tem capacidade de entender que é Jesus, ele vai começar a caminhar, mas quando o vento sopra forte sobre a tua vida, Pedro agora vai duvidar, Pedro vai vir a quase se afogar. Então quando Pedro está quase chegando ao propósito divino de Deus, Pedro vai ter medo das circunstâncias. E olha bem para dentro de você, se você também não passa por isso, porque eu passo. Nós chegamos ao nosso limite, chegamos muitas das vezes a duvidar das promessas, chegamos muitas das vezes a sentir medo, a ficar desanimado, a perder o equilíbrio, perder a estrutura, mas aí o céu ainda continua gritando pelo teu nome. Entenda? Quando você usar a palavra-chave Hosana, salva-nos, o Senhor, independente da sua falha, independente se você chegou a duvidar, porque nós somos falhos, o Senhor vai te estender a mão. Então Jesus agora está vendo Pedro afundar, porque Pedro não olhou mais para a frente, Pedro olhou para o que estava acontecendo. Talvez Pedro olhou para a embarcação, aonde estavam ainda os seus outros amigos, a embarcação sendo açoitada e o vento soprando forte sobre a tua vida. Talvez Pedro chegou a sentir tanto medo e por isso ele duvidou, mas quando ele clama por Jesus, salva-me, o Salvador se levanta a favor, estende a sua mão e levanta Pedro das águas. Então entende isso daqui? Jesus ainda quer te estender a mão. Eu não sei aonde você se afogou, eu não sei o que você está passando, eu não sei como se encontra a tua vida no dia de hoje, eu não sei qual é a área da tua vida que está indo a pique, mas clama pelo Salvador, porque Ele quer te socorrer nessa manhã. Entende isso daqui? Quando Jesus estende a sua mão, Jesus levanta Pedro e eles voltam para a embarcação. Todas as vezes que eu e você estivermos próximo do propósito de Deus, vai existir uma grande tempestade, um grande vendaval para tentar parar a minha e a tua vida. O desânimo vai bater, o desespero muitas das vezes vai ser maior do que todos que você já sentiu. A dor muitas das vezes vai parecer ser do tamanho do mundo sobre a tua vida. Mas ainda assim, quando tudo isso sobrevier, é porque você está perto de alcançar o propósito de Deus. Não desista agora. Continue na caminhada, seja forte e corajoso. Não temas, seja valente. O Senhor nos chamou para vencer. A Bíblia diz que Jesus agora, Ele vai olhar e vai dizer: homens de pouca fé. Quando Jesus diz isso, eu quero imaginar que mesmo Pedro tendo duvidado, Pedro foi o mais corajoso. Porque Pedro desceu da embarcação e foi ao encontro do mestre. Mas como eu disse, Pedro é carne. Pedro é como eu e você. Pedro olhou as dificuldades sim como homem. E por isso ele estava se afogando. Mas uma coisa, ele não deixou de duvidar que era Jesus que estava andando sobre as águas. Ele foi mais ousado em dizer: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Coisa que nós não vemos em nenhum dos outros discípulos. Então Jesus está dizendo: homem de pouca fé. Jesus está dizendo neste dia de hoje: não tenha pouca fé. Aonde está a sua fé? Não foi eu que te disse que do outro lado você vai chegar? Não foi eu que te disse que sou contigo? Eu não perdi o controle da embarcação. Eu não perdi o controle da tua vida. Eu não perdi a direção. O barco já estava no meio de alto mar, açoitado pelas ondas, pelo vento, pelo vendaval.
E Jesus, ele vem caminhando à sua direção. Eu já quero dizer que nesse dia de hoje, Jesus está caminhando em direção à sua situação. Jesus está caminhando em direção à sua vida. Jesus está caminhando em direção ao seu problema, só para mostrar que o seu problema não é nada diante dele. Só para mostrar que para você é um vendaval, mas para ele é coisa tão pequena. Para ele é uma simples suave neblina, um simples suave vento para refrescar. Mesmo o vento sendo o contrário, Jesus, ele vem também, só para mudar a nossa história. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vem na 4ª vigília, pela madrugada, para te socorrer. Não importa a hora, não importa se as horas estão passadas. Lembra do que os discípulos disseram? Para despedir a multidão, porque as horas eram passadas e o lugar era deserto. Então, aqui as horas estão passadas porque são 3 horas da manhã, mas Jesus está lá. Então, já quero aplicar na nossa vida que não importa se você está no deserto, não importa se as horas estão passadas, Jesus está dizendo que ele vai multiplicar coisa nova na sua vida. Ele quer multiplicar coisas novas em nossas vidas. Jesus, ele quer fazer a multiplicação da nossa fé, a multiplicação da nossa força, a multiplicação da nossa coragem, estar nele. É só nós confiarmos, acreditarmos nele. Nós precisamos se estruturar. Não podemos perder o nosso equilíbrio, a nossa estrutura. Como eu disse, quando o nosso subconsciente falar mais alto, os nossos medos, os nossos traumas, isso vai impedir que nós alcancemos o propósito real de Deus. E Deus não quer que eu e você desistimos. Hoje ele quer dissipar esses pensamentos ao contrário, que tem soprado na sua mente. Talvez você se sinta desvalorizado, talvez você se sinta desprezado, mas entenda, quem te amou, ele pagou alto preço por você. Quem te amou mais que tudo, mais do que qualquer opinião humana, ele pagou alto preço por você e pagaria de novo. E ele não quer que você desista. Ele quer que você seja fervoroso na obra. Quer que você não pare. Ele quer que você prossiga. Prossiga avante. Ainda que ele te dê uma ordem e fale, tu vai entrar na embarcação. E mesmo ele sabendo que o processo seria árduo, mesmo ele sabendo que causaria medo, causaria desespero, ele estava dizendo, eu preciso curar traumas internos que há dentro de ti. Talvez você tenha medo dos ventos. Talvez você tenha medo das lutas. Talvez você tenha medo das tempestades. E muitas das vezes Deus vai permitir essa tempestade em sua vida. Nós lemos que Herodes Tetrarca, ele está falando da fama de Jesus e dizendo que é uma encarnação de João. Então Jesus, ele não parou a sua missão quando soube que João foi decapitado. Ele continuou a missão. E eu e você? Por que nós estamos parando por tão pouca coisa? Por que eu e você paramos por umas simples palavras? Por que eu e você paramos por um simples gesto? Por que eu e você deixamos de executar a obra do Senhor? Por causa de coisas tão minuciosas que não vai levar a gente a lugar nenhum, a não ser a nossa própria morte espiritual. Então, a partir de hoje, eu te convido a ser mais do que corajoso. Não foi um pedido. Deus estava dando uma ordem, ser forte e corajoso. Assim como Deus falou para Josué, Deus está falando para mim e para você no dia de hoje. Não importa quantos açoites venham sobre a tua vida. Seja forte, seja corajoso, tenha fé, acredite. O Senhor hoje, ele está vindo de encontro à tua embarcação. Essa embarcação tão fragilizada, essa embarcação tão sofrida, essa embarcação tão martirizada, essa embarcação tão rejeitada por não ser um grande navio como o do Titanic. Talvez você seja somente uma canoa como eu. Uma canoa tão pequena, feita de tábuas tão simples. Mas entenda, quando Jesus ele nasceu, ele foi colocado em uma manjedoura tão simples, no meio de uns estábulos, no meio dos animais. Quando ele morreu, ele foi posto em uma cruz de madeira. Então entenda, a madeira que hoje é desfavorável para muitos, que possa ser eu e você. Essa canoa tão desfavorável, que muitos acham que não tem suporte para suportar. É essa canoa tão pequena que Deus hoje está dizendo que é muito mais forte do que qualquer navio de alto porte. Então você é essa canoa. Eu sou essa canoa, mas uma canoa que está cheia da presença, cheia do poder de Deus. E que nem as ondas, nem o vento pôde destruir. Porque Jesus veio ao encontro e ele deu ordem para que o vento se cale, para que o mar se cale, o vento se acalme, para que tudo pare ao seu favor. Para que essa tempestade passe.
e para que a vitória chegue em tua vida. Não foi só o momento da multiplicação no meio da multidão que você viveu. Você vai viver momentos inefáveis com Deus. Você vai viver momentos extraordinários, marcados pela presença de Deus na minha e na tua vida. Olhe para quem tu é hoje, porque eu olho para quem eu sou hoje. Entenda, você foi gerado pro altar. Eu sempre digo que quem é gerado pro altar, eu sou gerada pro altar. Ninguém mata, ninguém destrói. Quem tem bagagem e história entende que um simples gesto, uma simples palavra não pode te derrubar. Então pega essa palavra pro teu coração, compartilhe com alguém e entenda que independente das circunstâncias, ele não te abandona. Ele não perde o controle. Talvez você passou pelo vale da sombra e da morte. Porque eu quero imaginar que esses discípulos estavam achando que era o dia da sua morte. Era o dia que o barco ia afundar. E eles iriam morrer porque estavam em alto mar. Uma certa feita, o meu primeiro pastor lhe disse: Shirley, o dia que você estiver em um grande mar, nunca pare de dar abraçadas. Continue nadando, continue fazendo seus movimentos. Porque quando você para de dar abraçadas para nadar, você morre afogado. Então, nós estamos em uma constante luta, em uma constante guerra, mas é vitória na guerra. Só vence aquele que tem coragem, só vence aquele que tem posicionamento, só vence aquele que não desiste, que entende que todo vento tem propósito. Então há um propósito de Deus nessa tempestade que você está vivendo, há um propósito de Deus nesse momento tão difícil que estamos vivenciando, há um propósito de Deus e o propósito dele é bom e agradável. Nada que ele faz é mal, é bom para mim, para você. Então receba no nome de Jesus, abençoa tuas vidas com essa mensagem, porque lembra de um louvor que diz: onde está a sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema é que me segues, mas não confia em mim. Onde está a sua fé? Não foi eu quem disse que do outro lado vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Te pergunto hoje, por que tens tanto medo assim? Jesus estava perguntando para os seus discípulos: aonde está a sua fé? Achou que eu te abandonei? Eu sou seu amigo fiel e estarei sempre presente contigo. Busca o Senhor a todo tempo. Invoque o seu nome e não pare a missão por nada. Continue até o final, prossiga e seja mais do que vencedor. Desde já, ó, um beijão no coração de todos. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém? Beijão.